Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call da Empire Capital. Como vocês já sabem, vamos começar falando um pouco do fechamento de mercado no dia de ontem. Bom, a gente teve o Ibovespa passando grande parte do dia em alta, mas no fim do pregão ele virou e fechou com queda de 0,35%. Ao longo do dia, ele chegou aos 129 mil pontos, mas no fechamento ele fechou em 127.815 mil pontos. Já com relação ao dólar, a gente teve o segundo dia consecutivo de queda, com uma baixa de 0,47%, negociado a 4,93%. É interessante notar que ontem lá fora a gente teve dados de atividade dos Estados Unidos. Como eu mencionei para vocês, a gente teve as prévias dos PMIs e os dados para os Estados Unidos surpreenderam o mercado positivamente, tanto o dado de serviços, quanto de manufatura, quanto o indicador composto, todos eles vieram acima das expectativas de mercado, reforçando que a atividade por lá continua forte e que as taxas de juros não devem cair já em março. Hoje a gente começa o dia aqui mais de lado, a gente tem o Eurostock com queda de 0,11%, enquanto que nos Estados Unidos o S&P 500 e o Nasdaq estão subindo menos de 0,1%. Na Ásia, a gente teve o Nikkei fechando a madrugada estável, enquanto que Xangai subiu 3%, ainda refletindo as medidas de estímulo à economia que foram anunciadas por parte do Banco Central chinês. Aqui no Brasil, o principal destaque ontem continuou sendo o cenário político, principalmente o acirramento de tensões entre o governo e a Câmara e o Senado. Ontem, o governo disse que pretende trabalhar para manter a MP da reoneração, para evitar um contingenciamento maior de gastos na reavaliação do orçamento agora de 2024, que deve acontecer em março. Já o Arthur Lira, ele indicou que vai ter uma reunião com as principais lideranças partidárias na segunda-feira para discutir diversos assuntos, entre eles o veto que foi feito pelo governo de 5,6 bilhões de reais em emendas da comissão, isso na lei orçamentária de 2024. Então a gente vê esse acirramento acontecendo entre os poderes, tratando principalmente dessas questões fiscais e, como a gente já vem mencionando aqui, isso é importante de ser acompanhado. Esse ano, conforme a gente já vem falando também, é um ano que se espera redução de taxas de juros lá fora. Normalmente isso é benéfico aqui para o Brasil, a gente tem um aumento de fluxo de estrangeiro vindo para cá, então acaba sendo benéfico, mas se a gente continuar tendo essas instabilidades fiscais, isso pode atrapalhar esse movimento. Então por isso que a gente menciona quase todos os dias aqui essa questão fiscal e por isso que ela é tão importante de ser acompanhada. Hoje aqui no Brasil pela manhã a gente já teve divulgação de indicadores de confiança do consumidor, seguindo a tendência do final do ano passado. A confiança do consumidor da FGV teve queda, foi uma queda de 2,4 pontos e essa tendência de queda se iniciou lá em setembro do ano passado. Então a gente teve redução ali tanto no componente de situação atual quanto de expectativas, o que significa aí que os consumidores eles estão pessimistas com a economia agora e também à frente. Esse indicador é importante da gente acompanhar porque se o consumidor ele não tem uma expectativa positiva, ele acaba postergando decisões de consumo e isso acaba tendo efeitos na economia. Hoje, principal destaque, decisão de política monetária por parte do Banco Central Europeu. Apesar de ser amplamente esperado que as taxas não devam sofrer alteração, vai ser importante observar o comunicado e também a fala da presidente da instituição, a Lagarde, sobre os próximos passos de política monetária. Também temos dados de atividade nos Estados Unidos, vai ser a primeira prévia do PIB do quarto trimestre do ano passado, então a gente tem essa divulgação às 10h30. E também aquele dado de pedido semanal de seguro-desemprego, então dados de atividade que podem reforçar sim que mesmo com a alta de juros que aconteceu nos Estados Unidos, a atividade ainda permanece forte. De noite é a vez de dados de política monetária lá no Japão, a gente teve a decisão essa semana, não foi indicado que a gente teria alterações nas taxas proximamente, mas hoje a gente tem então a divulgação da ata dessa reunião, então também é importante acompanhar, mas isso só acontece à noite. Ao longo do dia, principais destaques então decisão de política monetária por parte do Banco Central Europeu e também dados de atividade nos Estados Unidos. Por hoje era isso, até amanhã.